Você abrisse aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Vamos meditar na palavra do Senhor. O final desta carta, que eu particularmente fui muito abençoado ao meditar sobre Colossenses, sobre essa carta de Paulo à igreja em Colossos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus também te abençoou. Estamos chegando ao final, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Todos acharam, amém? Vamos então fazer essa leitura do versículo 7 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo, Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, que de muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. E ele finaliza dizendo: a graça esteja com vocês. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa que nos consola, nos exorta, nos ensina, nos orienta. Palavra que transforma os nossos corações. Palavra que nos enche de fé. E por esse motivo eu te peço que mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para transformar a nossa vida, o nosso coração. E que possamos, Senhor, aprender e prosseguir em aprender cada vez mais de Ti. De tudo aquilo, Pai, revela-te a nós nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, irmãos, que falamos de muitas coisas lendo Colossenses. Semana passada falamos até de conselhos que Paulo deixou, falando de oração, falando da palavra, falando do testemunho. Conselhos do apóstolo Paulo para aquela igreja e que também acharam, espaço no nosso coração nos dias de hoje. E Paulo termina essa carta de uma forma muito, naquele tempo, muito comum, com saudação, saudando pessoas. Para você entender o que é saudação, no contexto bíblico, fala de desejos de bem-estar para outras pessoas, de respeito, de comunhão. Uma saudação oferece felicitações, uma saudação demonstra simpatia por pessoas, por aquelas pessoas que estão sendo citadas. Uma saudação também felicita, ou seja, saúda pela vitória, por uma bênção alcançada. Uma saudação também remete a estar repleto de alegria,
Alguém que sauda outra pessoa, está repleto de alegria, motivos de louvor e saudar a vida e tudo aquilo que está acontecendo. E assim foi com Paulo. Ele falou de muitas coisas, ele aconselhou, ele exortou, ele fez lembrar, ele fez muitas coisas naquela carta que nós lemos aos Colossenses. E no final, então, ele vem saudar aquelas pessoas. E é interessante que, da mesma forma que Paulo nos ensinou, com mensagens muito claras, falando, né, sobre que a gente deveria vencer as nossas dificuldades, o pecado e tudo mais, ele também vai nos ensinar através das saudações. Como é que ele vai fazer isso, Eduardo? Ele nos ensina, e você vai ver que ali ele cita o nome de muitos nomes assim, ó, nomes bons para você botar num filho hoje, né? Se você tiver um filho hoje, já pensou? Epáfras, Tíquico, nomes assim bem diferentes. Mas essas pessoas daquela época, ele tem um motivo para saudar essas pessoas. Ele não tem que eu quero saber desse cara. Que eu falava hoje pela manhã na EBD que Paulo, ele é preciso nas suas orações. As orações de Paulo, você vê que não são palavras jogadas ao vento. Tá dando para ver atrás? Tem início, meio e fim, tem começo, tem, né, o desenvolvimento daquela oração, tem uma conclusão, bênção para a nossa vida. Agora, as saudações também, ele saudou aqui, na verdade, 10 pessoas. Ele citou 10 pessoas. E conforme eu falei, você que é um colaborador da obra de Deus, esses homens e essa mulher também eram colaboradores da obra de Deus. E Paulo vai nos ensinar, através dessa saudação, que a obra de Deus não é feita sozinho. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Pastor André fala por diversas vezes que é preciso de pessoas, de colaboradores, e com Paulo não foi diferente. Você acha que o ministério de Paulo nessa terra foi abençoado? Sim ou não? Sim, mas ele tinha colaboradores. Ele tinha pessoas que andavam com ele, que estavam colaborando para o seu ministério, para que ele pudesse fazer a sua obra, fazer a obra de Deus, né? Então Paulo tinha muitos colaboradores, homens e mulheres que tinham zelo e amor pela obra, aqueles que não mediam esforços para que o trabalho da propagação do Evangelho fosse realizado. É interessante demais isso. Talvez você já tenha lido, né? E assim, o que eu vou falar hoje aqui, eu não tirei, eu tirei de um material onde me traz mais informações sobre cada pessoa dessa. E a gente vai falar rapidamente sobre cada um deles e as características de cada um deles. E você vai talvez até se identificar, olha, eu estou parecido com esse aí, hein? Olha, eu preciso ter o alerta sobre esse aqui. Vamos à exposição. O primeiro, no versículo 7, ele começa falando desse homem chamado Tíquico, e está no versículo 7 e 8. E esse Tíquico, se eu puder colocar como se fosse uma qualidade dele, eu quero que você guarde isso, aquele que servia a muitos. Um dos colaboradores para que a obra fosse feita era esse homem, Tíquico, aquele que servia a muitos. Ele fala assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhe dará todas as informações. E eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. É interessante que esse Tíquico foi usado, né, no ministério de Paulo como portador de várias cartas, Efésios, a própria carta de Colossenses. Ele foi o portador. Ele se colocou para servir ao ministério de Paulo. Ele deveria servir a igreja, mantendo eles informados da situação de Paulo. Então era alguém que estava diretamente ligado a Paulo e que mantinha a igreja, ou seja, ele mantinha a igreja informada. Ele estava fazendo o que com a igreja? Ele estava servindo ao povo daquela igreja, através das informações de Paulo, como estava tudo e tudo mais. E ele era um servo. Olha que característica maravilhosa. Está querendo dizer, Eduardo, que então um dos colaboradores de Paulo era servo? Era servo. Talvez, ou com muita certeza, o sucesso, e me permito usar essa palavra, sucesso, não de uma coisa assim exuberante, mas o bom desenvolvimento do ministério de Paulo
também passou por homens e mulheres com qualidades assim, de servo, que serviram ao ministério. E se você é um bom servo, você sabe que aquele que serve, serve com prazer, aquele que serve, serve além da sua vontade, porque quando a gente serve, a gente muitas vezes anula a nossa vontade para servir aquele ministério, não é assim? Então, esse homem era assim. E Paulo diz que ele era um homem amável, tornava a vida das pessoas melhor, disposição para abençoar. O servir dele se preocupava com pessoas, e não somente a Paulo, né, porque poderia dizer, eu só vou servir a Paulo. Não, ele servia a Paulo, ele servia a igreja que ele levava carta, ele servia os irmãos próximos a ele. Que característica maravilhosa, ter o prazer de servir ao reino de Deus. E esse homem era assim. Ele também era um consolador, e Paulo fala aqui no final, dizendo no final do versículo 8, da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Então ele também era aquele que levava uma palavra de consolo. Então guarda aí, o Tíquico era aquele que servia a muitos. Logo abaixo, versículo 9, vem o Onésimo, e você já deve ter ouvido falar dele na Bíblia. É muito interessante o que aconteceu com ele. Versículo 9, com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo era um escravo, e um escravo que havia fugido do seu senhor. Olha que coisa. Ah, mas ele era um escravo, Eduardo. Sim, naquele tempo os escravos eram vistos como propriedade de pessoas. Eles não eram respeitados como pessoas, eles eram uma propriedade de alguém. E esse Onésimo, que Paulo está citando na sua saudação, é alguém que fugiu do seu senhor. E nessa fuga, ele acaba, em Roma, e preso, e lá na prisão, ele conhece Paulo. E aí a vida dele muda. E olha que coisa interessante. Ele era escravo, talvez marginalizado pela sociedade, não tinha lá uma grande expectativa, uma perspectiva de algo melhor para frente, ele ia ser escravo. E ele acaba fugindo, ele acaba sendo preso, e lá no pior cenário da vida dele, a mudança da vida dele acontece. Ele conhece a Paulo, que é alguém que, eu não tenho dúvidas, pregou o evangelho para ele, falou de Cristo para ele. E sabe o que acontece? Ele foi completamente transformado. De escravo para um homem livre. E aí Paulo vai escrever uma carta a Filemon, que era o seu senhor, dizendo que o receba não como escravo, mas como um amado irmão. E Onésimo começa nessa transformação de vida, saindo da rebeldia, saindo desse papel de escravo, ele começa a servir aos propósitos do reino de Deus. O que isso fala para a gente? Fala que Deus usa quem Ele quer, Ele transforma independente da situação. Ele pode transformar homens e mulheres para que possam trabalhar, para que possam ser colaboradores do reino de Deus. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente pensa, quando a gente não pensa isso de nós mesmos, às vezes a gente pensa de outras pessoas. Ah, mas esse aí, meu Deus, não tem mais jeito. Para o nosso Deus, isso não existe. Ele pode transformar toda e qualquer situação. E Onésimo foi assim. Era escravo, fujão, na fuga acaba preso, conhece o Senhor. Paulo prega o evangelho, ele é transformado, volta para o seu Senhor, não mais como escravo, mas agora ele pede que seja recebido como um grande irmão. Onésimo corrige o seu passado, não que ele possa apagar o passado, mas ele optou por fazer diferente daqui para frente, porque algo aconteceu que mudou a vida dele. E sabe o que foi? O evangelho o alcançou, as boas novas o alcançou, o Senhor Jesus alcançou a vida de Onésimo. Agora ele se torna um colaborador, de escravo rebelde e fugitivo, a fiel e amado irmão. Olha o que está escrito aí no versículo: Onésimo, o fiel. Quem pode transformar um homem rebelde, fujão? Imagina como não seria, né? O cenário para um homem fiel e amado. Só Jesus poderia fazer isso. Então também alguém
que foi um colaborador do ministério de Paulo, aquele que mudou a sua trajetória. Guarde isso, Onésimo, aquele que mudou a sua trajetória. E logo abaixo, versículo 10, Aristarco, outro homem. Esse era um judeu. E eu quero dizer para você que ele tinha uma característica muito interessante. Aquele que era amigo de todas as horas. Você consegue lembrar aí de um amigo da sua vida que é aquele amigo de todas as horas? Que não importa o que aconteça com você, você sabe que pode entrar em contato com aquela pessoa e aquela pessoa vai, às vezes ela não quer nem falar, ela só quer te emprestar o ombro, sabe? Aquela pessoa que fala assim, pode falar, está aqui, eu sou só, o ouvido é todo seu, se você quiser um conselho eu posso te dar, mas eu estou aqui para te ouvir. Aristarco era aquele que era amigo de todas as horas. Olha o que ele diz, o versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, Paulo dizendo, manda saudações. Ele estava ao lado de Paulo na prisão, ele estava preso. Estava com Paulo também, se você for ler em Atos, ele estava no naufrágio, ele estava na revolta em Éfeso e também na cadeia. Sabe aquele amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis? Pois é, um dos colaboradores do ministério de Paulo era um homem assim. Que característica maravilhosa. Porque às vezes a gente está no meio de uma coisa muito boa e a gente tem bastante amigos, não é? O mundo fala muito disso. A gente está cheio de amigos ao redor. Aí vem a dificuldade, vem a pobreza, vem a doença e os amigos simplesmente fogem. Eu quero dizer para você que no reino de Deus, para que a igreja, para que o ministério funcione, é necessário existirem alguns aristarcos, aqueles que não vão fugir na dificuldade, aqueles que vão estar ali, está tudo bem? Estou junto. Não está bem? Também estou junto. Vamos embora. No naufrágio, ele estava. Na revolta lá em Éfeso, ele estava. Na cadeia, ele estava preso. Esse é ou não é um grande amigo? Tipo de amigo que não foge. Então é aquele que era amigo de todas as horas. E aí vem Marcos. Na parte B desse mesmo versículo, ele fala de Marcos, também Marcos, que era primo de Barnabé, a respeito deles vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Marcos aqui é o escritor do Evangelho de Marcos, e ele era primo de Barnabé, ele foi auxiliar de Barnabé e de Paulo na primeira viagem missionária, porém diante de algumas dificuldades, ele abandonou e voltou para casa. Diante disso, Paulo se recusou a viajar com ele na segunda viagem missionária, mas Barnabé investiu nele. Barnabé acreditou. Barnabé tratou. Esse fato ensina que podemos superar os nossos fracassos. Existiam então pessoas assim, que eram colaboradores de Paulo, que eram, de vez em quando rateavam, de vez em quando, não eram tão firmes. Sim, sabe por quê? A igreja é feita de seres humanos. Essa pessoa que está do teu lado aí é um ser humano, passível de épocas de fraquejar, passível do desânimo, passível das dificuldades, não é assim? Já tem gente olhando para o lado e rindo, né? Não precisa falar, você é um fraco, nada disso. Mas eu quero dizer para você que a igreja, os colaboradores do ministério, também são homens e mulheres humanos, que podem fracassar. E eu quero dizer para você, se você fracassou na tua primeira tentativa de servir a Deus, se você fracassou na tua primeira tentativa de se lançar na obra de Deus, eu quero te encorajar a vencer o medo e voltar a trabalhar na obra do Senhor. De sair desse lugar de repente, eu não vou trabalhar mais, eu não consigo mais, eu comecei e caí. Querido, cair é nosso, levantar é do Senhor. Ele está pronto para nos levantar. Assim como foi com Marcos, que superou as suas fraquezas, superou lá o momento em que desistiu, eu e você também podemos superar e voltar a fazer a obra. Deus tem te dado talentos para que você coloque na obra. Então Marcos é aquele que resgatou a sua reputação. Aí vem o versículo 11. Eduardo, por que você está falando desse monte de gente, das características dele? Eu quero mostrar para você que o ministério de Paulo foi abençoado porque ele tinha colaboradores como eu e você. Talvez você até se identifique com algum deles.
E talvez saber que existiam colaboradores assim no ministério de Paulo te encorajem. Talvez você fale assim, eu sou muito parecido com esse, mas eu não tenho coragem. Tenha coragem, porque eles foram importantíssimos para que a palavra fosse pregada, para que as cartas chegassem ao seu destino, para que vidas fossem consoladas, para que vidas fossem alcançadas. Deus usa você do jeito que você é, mas você precisa se lançar. Você precisa sair do momento que está parado, do momento que acha que não tem condição. Acredite, o Senhor pode te usar da forma que você é. E o versículo 11 fala desse, que é Jesus justo. E ele diz assim: também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Olha que coisa interessante. Esse, eu vou falar das características dele, mas eu quero que você guarde. Esse Jesus justo, no ministério de Paulo, ele é aquele que é o bálsamo na vida dos outros. Você conhece alguém que é um bálsamo na vida dos outros? Que quando você se aproxima, a pessoa, ela começa a falar, é como se a sua vida fosse refrigerada. Você conhece alguém assim? Você gosta de ter pessoas assim ao seu lado? Pois é, esse homem era assim. E é interessante que esse homem, ele abandonou o judaísmo para seguir o cristianismo. Ele abandonou aqueles rituais, aquelas cerimônias, porque aquilo não completava ele. Sabe aquele excesso de religiosidade que a gente cumpre, mas aquilo não muda a gente? Pois é, eu quero dizer nessa noite, se você já sabe, eu quero te lembrar, só Jesus Cristo transforma a gente. Cumprir rituais, cumprir cerimônias, isso não muda ninguém. Agora, ter um encontro real com Cristo, ter o Espírito Santo em nós, isso pode nos transformar. E não foi diferente com ele. Ele era um consolador do ministério de Paulo. Aquele que torna a vida do próximo mais leve em meio à tribulação. E sabe o que acontece com esse homem? Pessoas assim trabalham no anonimato. Pessoas assim não ficam expostas, não são, olha, eu estou consolando fulano, vou ali agora consolar fulano. Não, pessoas que têm essa natureza, simplesmente elas fazem, elas consolam, elas são bálsamo na vida dos outros, sem precisar ficar se mostrando, falando e acontecendo. Versículos 12 e 13, a gente está caminhando para o fim. Versículos 12 e 13 fala de um homem chamado Epáfras. Um outro nome bem diferente, né? Esse aqui tem uma característica que é tremenda. Olha o que diz o versículo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus. O que diz aí? Que está sempre lutando por vocês em oração. Olha a característica dele. Era alguém que estava sempre lutando pelos outros em oração. Que coisa tremenda, gente. De manhã, a gente ouviu sobre a oração. Ouviu sobre o poder da oração, e esse homem tinha a característica de estar sempre lutando por aqueles outros irmãos em oração. Ele foi fundador da igreja em Colossos, ele foi alguém que orou constantemente, intensamente, de forma específica, de forma sacrificial, alguém que simplesmente lutava pelos outros em oração. Você conhece pessoas assim? Aquela pessoa que você liga, quando o negócio está meio estreito, e você liga e fala assim, poxa fulano, eu preciso que você ore por mim, e você tem a certeza de que aquela pessoa está clamando por você? Já pensou se você se transformar nessa pessoa? Já pensou você intercessor de outras pessoas? Então veja, no meio daquelas pessoas que estavam sendo saudadas por Paulo, existia alguém que orava e agia. Que depois ele fala no versículo 13, Paulo dizendo, e posso testemunhar a respeito de Epáfras, que muito se empenha por vocês. Eu imagino que Paulo ficava muito feliz em saber que no meio do seu ministério, dos seus colaboradores, existia alguém que lutava pelos outros em oração e que se empenhava por demais. Será que você não poderia ser essa pessoa? Que vai se lançar como um intercessor, orando pelo próximo, orando pelas pessoas, que vai se empenhar cada vez mais pelo reino. Pense nisso. Logo abaixo vem o versículo 14. E ele fala de Lucas, o médico amado.
Esse Lucas foi aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Ele permaneceu com Paulo até o fim. Veja que interessante. Ele era um gentil, ele permaneceu com Paulo até o fim. Lucas dava apoio à saúde de Paulo, mas também cuidava da sua vida espiritual e da vida espiritual daqueles que estão ao redor. E aí, eu achei interessante que ele era médico. Ele podia ter sido bem-sucedido, ele poderia ter feito outras coisas, mas ele vai e se identifica, entende o chamado, segue junto com Paulo até o fim, e ele usa a sua profissão para abençoar outras vidas. E eu quero dizer para você, será que a sua profissão pode abençoar vidas no reino de Deus? Será que aquilo que você faz pode abençoar vidas no reino de Deus? A profissão que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, as portas que foram abertas, as condições para que você hoje fosse um excelente profissional. Você já pensou em colocar essa profissão à disposição do reino de Deus? Lucas colocou. Lucas deu apoio à saúde de Paulo, né? E a gente está falando do dia a dia, e provavelmente também ajudou muitas pessoas. Pense nisso. Você tem colocado sua profissão à disposição do reino de Deus? E aí vem Demas. Eduardo, até agora foi tudo bem. Você falou daquele que gosta de orar e agir, você falou de quem é consolo, você falou de quem é bálsamo, você falou daquele que usa a sua profissão. Sim, e vem Demas. Porque também, em meio aos colaboradores do reino, também tem pessoas que desistem no caminho. Olha o que ele fala a respeito de Demas. E também Demas mandam saudações, é a parte B do versículo 14. Demas foi um cooperador do reino, cooperador do ministério de Paulo. Só que a palavra diz que ele amou mais as coisas desse mundo do que o reino. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E aí ele tinha sido colaborador de Paulo. Que coisa, né? É possível então eu estar no reino, eu estar na igreja, eu estar apoiando o ministério e eu me ver amando mais o presente século? Sim, é possível. E aí é um alerta para a gente, para que eu e você, como colaboradores desse reino, nós possamos estar sempre atentos ao nosso coração, aos sinais que o nosso coração pode dar. De repente o nosso coração está sinalizando de que a gente está quase, ficando de lado, mas eu quero te dizer que nós possamos ser colaboradores úteis e com o coração cheio da presença de Deus. Versículo 15 e 16. Vai falar da mulher chamada Ninfa. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, e Ninfa, então, Demas, eu quero que você guarde, aquele que se desviou. Ninfa, Colossenses capítulo 4, 15 e 16, fala daquela que abriu as portas da sua casa para a igreja. Que coisa interessante. Versículo 15. Saindo os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja de Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. É interessante que essa mulher, uma colaboradora do ministério de Paulo, ela não somente abriu o coração, mas abriu a sua própria casa, para que ali se reunisse a igreja. Alguns estudiosos vão dizer que ela tinha uma condição financeira boa, que a casa era grande e tudo mais. Esse não é o detalhe. O detalhe é o desprendimento para a obra. É o desprender, é entender que tudo que temos e tudo que somos só tem sentido se estivermos ligados ao reino. Aquela mulher então abre o seu coração, mas também a sua casa. O seu lar estava à disposição do reino, irmãos. Que coisa tremenda. Às vezes a gente reserva o nosso lar e não há nada de errado nisso. Mas sabe o que é você
abrir aquilo que é pessoal seu a favor do reino de Deus, é algo para a gente pensar, é algo para a gente realmente avaliar, né? Ela era uma excelente anfitriã. Na igreja primitiva, falava-se da igreja, falava-se das casas onde as pessoas se reuniam. Ainda hoje, cada lar deveria ser também uma igreja. Que isso fale ao seu coração. Que aquele parente que está na sua casa, a começar pelo seu culto no lar, a começar pela sua reunião no lar, e que ali você possa ter os seus parentes juntamente com você, e que você possa estar anunciando como um verdadeiro colaborador do reino, que você possa estar anunciando através ali daquele espaço o reino de Deus. E vem então o último nome, que ele fala de Arquipo, versículo 17. E é interessante que então Ninfa foi aquela que abriu as portas da sua casa para a igreja, e Arquipo é aquele que precisava de encorajamento. Será que é possível a gente estar servindo? Será que é possível a gente estar sendo colaborador do reino e estar na situação de Arquipo? Precisando de um encorajamento para cumprir o propósito de Deus? Pastor Aron falava pela manhã que se nós orarmos, nós conheceremos o propósito de Deus para nós. Talvez você esteja pensando assim, mas eu ainda não sei o propósito de Deus para mim. Então eu quero te encorajar a orar. Ore a Deus pedindo, Senhor, revela o teu propósito. Porque, queridos, eu e você temos propósitos. As capacidades que Deus derramou sobre a sua vida é para um propósito. Ele derramou capacidades diferentes em mim, capacidades diferentes no irmão que está do seu lado, e tudo tem um propósito. E Arquipo, ele era aquele que precisava de encorajamento. Tanto que Paulo diz assim, e digam a Arquipo, não esquece dele não, vou deixar registrado aqui, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Ele estava alertando Arquipo, lembrando que ele tinha um ministério, e provavelmente de alguma forma ele poderia estar negligenciando, mas Paulo fala, vou deixar aqui registrado, manda lá para ele, dizendo que ele não pode negligenciar. Eu pergunto para você nessa noite, o que Deus entregou na sua mão? Será que entregou algum trabalho, algum ministério? E aí é algo muito pessoal, só você e Deus. Mas eu quero dizer para você, se você está precisando de encorajamento para colocar as mãos no arado, se você está precisando de encorajamento para efetivamente cumprir o propósito que talvez você já até saiba, meu irmão, o Senhor pode te encorajar nessa noite. Assim como ele estava falando com Arquipo. Versículo 18, e agora vamos terminar mesmo. É interessante que ele fala no final assim, a saudação é de próprio punho, Paulo, porque existiam naquela época algumas pessoas enviando cartas em nome de Paulo que não eram Paulo, mas ele deixa assim registrado, e ele diz o seguinte, lembrem-se das minhas algemas. Que coisa. Ele não diz, lembrem-se das minhas algemas com aquele tom de, tenham pena de mim, estou aqui preso. Ele não estava com esse espírito de pena, não. Ele estava falando, lembrem-se das minhas algemas, o porquê eu estou algemado. Vocês estão livres. Vocês podem pregar o evangelho pelo qual eu estou algemado. Que quando a gente lê essa carta, essa saudação, a gente possa lembrar das algemas de Paulo e dizer assim, ele estava preso porque ele estava proclamando o evangelho. Para que eu e você hoje tivéssemos acesso a essa palavra. Esse homem estava ali preso e pedindo que lembrassem das algemas dele. Que coisa tremenda, irmãos. E ele fecha essa explanação dizendo, e que a graça esteja com vocês. Ou seja, que o favor de Deus esteja com vocês. Que a benevolência de Deus esteja com vocês. Eduardo, por que você falou desse monte de gente que sinceramente eu nem sabia, e eu também vou te dizer para você que eu também não sabia, mas eu fui procurar saber o que cada um deles representava para o ministério? Pelo simples fato de, queridos, que nós hoje, graças a Deus, não estamos presos, né? Mas nós somos colaboradores do reino.
Eu e você colaboramos de alguma forma. Talvez você no seu trabalho seja um colaborador lá do reino, lá no seu trabalho. Talvez seja um colaborador aqui na igreja, trabalha no louvor, trabalha na igreja da criança, trabalha em algum ministério. E nós, como colaboradores, precisamos entender que Deus deseja nos usar. Ele deseja que eu e você possamos ser usados. Então, meu irmão e minha irmã, Eduardo, mas você falou dessas pessoas aqui, eu vou relembrar para você. Existia um que era aquele que servia a muitos. Existia outro que, mesmo sendo escravo, foi transformado, mudou a sua trajetória. Existia outro que era um amigo de todas as horas. Perceba a diversidade de características daqueles que colaboravam com Paulo. Existia outro que é aquele que resgatou a sua reputação, tinha caído, tinha desistido no caminho, mas depois não, vamos lá. Ele foi discipulado, ele foi cuidado e ele deu grandes frutos. Talvez você se veja nesse momento de, eu já fiz tanto pela obra, mas não aguento mais não. É tudo igual, toda igreja é igual. Queridos, esquece igreja, estou falando de você e Deus. Daquilo que Deus te entregou e daquilo que você vai fazer com o que Deus te entregou. Existe aquele também que é um bálsamo na vida dos outros. Será que você é um desse? Será que você é um daquele que, ao abrir da boca, você traz refrigério, você traz renovo, você traz esperança? Esse era um colaborador. Aquele que orava e agia. Tem pessoas aqui que são homens e mulheres de oração. Já experimentou interceder por outros? Já experimentou entrar na brecha pela igreja, pelo reino, pelos trabalhos da igreja? Também aquele que cuidava do corpo e da alma, né? E aí eu quero ressaltar a sua profissão. Aquele que se desviou, infelizmente acontece, mas que eu e você possamos estar atentos e não permitir que isso aconteça conosco, porque somos passíveis disso também, né? Aquela que abriu as portas, que foi o caso de Ninfa, para que a igreja pudesse alcançar aquele lugar. Um colaborador que é um facilitador, um colaborador que não vê esforços para que o reino avance. E por fim, aquele que precisava de encorajamento. Em que situação você se encontra? Eduardo, não estou em nenhuma dessas não, glória a Deus por isso, mas talvez você esteja. E eu quero orar nessa noite. Você pode ficar de pé? Talvez alguma dessas situações tenha falado ao seu coração. Queria a ajuda dos músicos. Tem 6 minutinhos ainda. Talvez alguma dessas situações, você entende que a obra não é feita por uma pessoa só. O pastor André fala muito isso, ele não pode visitar aquela pessoa, mas você pode, né? Ele não pode estar no abrigo, ele não pode estar no luz da noite, ele também não pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas sabe o que é que Deus faz de tão maravilhoso? Ele dá condições para que outros possam colaborar nesse trabalho. E talvez você vai atingir pessoas que jamais o pastor André conheça. Simples assim. Mas assim é a obra. É dessa forma que Deus quer usar você, quer me usar. Mas talvez, em meio a tudo isso aqui, você esteja se sentindo, talvez, no dia de hoje, paralisado. Travado. Simplesmente travado. Parado, paralisado. Ou então, olha, eu nunca me atentei para isso. Seja um colaborador. Paulo, seu ministério muito frutífero, o seu ministério que nos abençoa até os dias de hoje, também dependia de pessoas. Esse hino diz: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Talvez exista alguma coisa que hoje, um desânimo, uma insatisfação, uma experiência errada, uma experiência antiga que te paralisou. Talvez algo que possa estar te paralisando, mas você sabe tão bem quanto eu daquilo que Deus entregou na sua mão, o seu propósito. Vamos louvar o Senhor, amém?
renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo irá dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo irá dentro do meu coração. Necessita mais de ti. Aleluia, porque tudo irá dentro de mim. Aleluia. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo irá dentro do meu coração. Diga. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Deixe-me orar, amado Deus e Pai. Deus, queremos ser colaboradores do Teu reino. Deus, queremos cooperar para a propagação do Evangelho. Queremos cooperar com a Tua vontade sendo realizada em vidas, Senhor. Deus, falamos de tantas pessoas, tantas características, Senhor. Pai Santo e bendito, eu te peço, Senhor amado, que caia por terra agora tudo aquilo que tem nos paralisado. Deus, reaviva os propósitos, reaviva os ministérios. Meu Deus, em nome de Jesus, traz um renovo sobre nós. Deus, nos incomoda o nosso coração, para que nós possamos sair, Senhor amado, da inércia, do lugar onde paramos, do lugar onde caímos. Meu Deus, se houveram decepções no passado, Senhor, faz novas todas as coisas. Deus, traz um fôlego novo, traz um ânimo novo, que eu e meus irmãos possamos, Pai, nos colocar integralmente como colaboradores do Teu reino. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos vocacione, que o Teu Espírito Santo reavive em nós aquela chama, aquele desejo, aquela fome, para que nós possamos, Deus, nos colocarmos à disposição do Teu reino. Existem muitas e muitas vidas, Deus, a caminho do inferno, muitas e muitas vidas padecendo debaixo, Senhor amado, desse mundo. Deus, usa-nos conforme a Tua vontade. Usa os nossos talentos, usa as nossas profissões, usa, Pai, os dons que Tu derramou sobre nós, usa aquilo que, Pai, nascemos, Senhor amado, com aqueles dons inatos. Meu Deus, usa cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, mas que nós não fiquemos mais parados, mas que possamos colaborar para o Teu reino. Pai Santo e bendito, nós Te agradecemos pela Tua palavra tão rica, tão abençoadora. Te pedimos, Senhor, que durante essa semana Tu possa continuar falando conosco. Pai, abençoa a nossa semana que começa hoje. Abençoa todos os nossos desafios. Vai à frente de cada um deles, abrindo portas, criando condições. Deus, move o sobrenatural sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus possamos ver o Teu agir. E que nós também possamos, Senhor, nos colocar, Senhor, como homens e mulheres de oração, que tem intimidade contigo, que ouve a Tua voz, que sente a Tua presença. Meu Deus, nós Te agradecemos. Te pedimos agora, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Abençoa o nosso resto de domingo, a nossa noite. Que, Pai, amanhã, Pai, possamos acordar com saúde, plenos, completamente plenos,
para toda essa semana. Sê conosco. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você desejar uma oração, nós estaremos aqui à frente para fazer uma oração por você. Basta você vir até aqui à frente.